para mim foi muita surpresa, porque a gente não era amigos íntimos. E aí eu tive a curiosidade de perguntar para o Dunga, Dunga, por que você me escolheu? Ele falou, Jorge, eu te escolhi porque, que você é um cara extremamente sério, e eu sei que você também, tu vai respeitar o espaço. Eu perguntei para ele, e ele falou isso, que ele confiava em mim, eu era um cara confiável, que eu não ia querer, naturalmente, o lugar dele, eu ia respeitar essa situação, e eu seria um grande amigo para ele, um grande parceiro. A questão da vuvuzela, que era um barulho ensurdecedor, o Júlio gritou, tipo, é minha, né, pro Felipe Melo, e o Felipe Melo, infelizmente, acabou dando uma casquinha e a gente tomou o gol. O Felipe Melo estava muito bem no jogo, mas muito bem mesmo. Eu lembro até hoje que o Paulo Paixão falou, Jorge, eu estou preocupado com o Felipe Melo, porque ele está muito nervoso. E eu falei, espera um pouco, porque acabei de ir no Dunga agora. Né? E se eu for de novo, a gente já conhece ele vai acabar explodindo. Então, calma, a situação, né, em princípio, está tranquila. E nesse momento, quando o Paixão falou para mim, foi que o Felipe Melo foi expulso. Olá, galera! Eu sou o Vanderlei Lima, em mais uma entrevista do UOL Esporte. E o nosso convidado, logicamente, é um super campeão. Jogou nos 3 grandes do Rio de Janeiro, Flamengo, Vasco da Gama, Fluminense. Jogou pelo São Paulo também, ele vai falar um pouco. Atuou na Alemanha, Japão e foi tetracampeão do mundo com a seleção brasileira em 94 nos Estados Unidos. Revelado nas categorias de base do América, é carioca do bairro de Guadalupe. Foi lateral direito e atualmente treinador de futebol, comanda o Cuiabá de Mato Grosso. Tudo bem, Jorginho? E obrigado mais uma vez, sempre parceiro, viu? Muito obrigado. Nada, Vanderlei, o prazer estar contigo aqui. A gente está tentando marcar alguns dias aí, conseguimos esse tempo. Estou aqui em Caxias do Sul, né, no Rio Grande do Sul, né, que a gente tem jogo, mas é um prazer estar contigo, meu amigo. Agora, ô Jorginho, até antes da gente começar essa entrevista, eu falava contigo, né? Eu lembro muito das eliminatórias da Copa do Mundo de 94. E teve um jogo no Morumbi que foi muito especial, né? Porque eu estava começando no rádio aqui de São Paulo e a seleção brasileira muito vaiada, mas foi demais vaiada contra o Equador. O Brasil venceu por 2-0, teve algumas dificuldades, o Bebeto marcou o gol no primeiro tempo, depois o Dunga na raça. Inclusive, quando ele faz o gol, ele sai comemorando com você. Você também teve uma grande oportunidade, pegou de 3 dedos uma curva do goleiro Espinosa, que foi, se vai para o gol mesmo, raspou a trave. Seria um golaço. Como que foram aqueles dias, meses, e a cobrança, a pressão que todo o elenco brasileiro sofreu? Porque há 24 anos, vamos colocar assim, de 70 para 94, 24 anos, o Brasil não voltava a conquistar um título mundial, mas conquistou, graças a Deus. Como que foi essa campanha, essa pressão que vocês passaram na ocasião? Vanderlei, foi um momento bem difícil para todos nós, porque até aquele momento, né, em 93, a seleção brasileira ela nunca havia perdido numas eliminatórias. Antes, as eliminatórias não eram disputadas como é disputada agora, que a gente enfrenta todas as equipes lá e cá. Não era assim, era por chave. Então, basicamente, eram 3 chaves. Então, ou 4 chaves: Brasil, Argentina e Uruguai. Pelo menos esses 3 eram sempre cabeças de chave. Eram 3 chaves. Então, os adversários eram bem mais fracos. A gente não enfrentava a Argentina normalmente, não enfrentava o Uruguai, né? Então, tivemos essa dificuldade, sim. Foi a primeira vez que o Brasil perdeu numa Copa do Mundo um jogo anterior a esse, que foi o jogo contra a Bolívia, lá em La Paz. Nós perdemos lá de 2-0, foi muito difícil. E quando a gente chegou no Brasil, foi uma pressão enorme, estava uma pressão muito grande em cima do Parreira, principalmente, porque o Tele tinha sido campeão do mundo com São Paulo em 92, então até mesmo a questão da rivalidade das cidades, né, dos estados, Rio e São Paulo, por exemplo, na época o meu reserva era o Cafu,
E aí a torcida de São Paulo, jogando lá no estádio de São Paulo, a torcida de São Paulo queria o Cafu, né? Depois eu tive o privilégio de jogar também no São Paulo, mas depois de muito tempo. Então, toda essa rivalidade entre Rio e São Paulo também entrou em campo ali, e a questão da torcida querer realmente o Telê. O Telê foi um grande treinador, um dos melhores que nós tivemos, teve a oportunidade, naturalmente, em 82, aquela grande seleção, teve a oportunidade também em 86, e infelizmente não acabou ganhando, né? Sabemos que a seleção de 82 é sempre muito falada, que eu sei disso, porque naquela oportunidade eu tenho até uma história interessante, porque quando acabou o último jogo, quando nós perdemos aquele jogo contra a Itália, eu fui jogar futebol com os amigos, bater uma peladinha, naquela época eu estava com 16 anos de idade, e eu lembro que eu falei para os amigos, eles ficaram me encarnando para caramba, que eu falei assim, ó, o próximo campeão do mundo serei eu. E aí eles brincaram muito, e depois de muitos anos isso veio a acontecer. Então, mas se criou essa situação, principalmente por causa da derrota contra a Bolívia, e a gente conseguiu superar esse jogo, ganhamos o Equador, e começamos a ganhar vários outros jogos, e ao ponto da gente chegar depois na classificação, e claro, no ano seguinte ser campeão do mundo. E eu lembro muito bem desse jogo, né, na altitude contra a Bolívia, que o próprio Tafarel, ele não era unanimidade no sentido assim, né? Quem conhecia, lógico, o profissional que é o Tafarel, já na época nem se discute, mas ele era questionado também como goleiro, porque o Zete vinha bem no São Paulo, né? Tinha outros goleiros também em alto nível, mas o Tafarel foi muito criticado. E, curiosamente, no tetracampeonato, né, a Copa do Mundo foi decidida nos pênaltis. E quem brilhou também foi o Tafarel, não é? Como que foi você? Você foi substituído, não foi? Contra a Itália, você foi substituído. 22 minutos. Isso. E como que foi, Jorginho, ver uma disputa de pênaltis, Copa do Mundo, contra a Itália, que foi justamente a adversária de 70? Foi, assim, emocionante, um nervosismo total, ainda mais estando de fora. Não é fácil você ficar, né, você disputar uma Copa do Mundo como eu disputei, muito bem, em altíssimo nível, no jogo anterior contra a Suécia, cruzando por Romário, inclusive para fazer o gol, foi no último gol, basicamente, nosso na Copa do Mundo, e a gente, diante daquela situação, porque pênalti literalmente é um momento, é o estado de espírito ali, é de você estar tranquilo, além de saber ter bons batedores, mas é fundamental o lado psicológico, né? E que bom que a gente, claro, a gente ganhou, mas a gente sabia que a gente também poderia perder, porque tudo era possível ali. Foi um jogo difícil, foi um jogo truncado por uma série de razões, né? Talvez por isso aí levou-se anos a debatendo sobre a seleção brasileira de 94, se tinha tamanha qualidade ou não, e graças a Deus, nesse período de pandemia, repassaram isso muitas vezes na TV, e eles puderam ver o quanto essa seleção era qualificada, o quanto essa seleção era equilibrada, porque eu acho que, às vezes, você perde um título por causa de uma situação tática importante que você precisa dar atenção, né? Eu vendo, por exemplo, a seleção de 82, quem sou eu para estar, né, vamos dizer assim, mas hoje, como treinador, eu acho que aquela seleção ela tinha muita qualidade, mas faltava a parte defensiva, a gente trabalhar e dar uma atenção específica à parte defensiva, porque era um ponto falho, né? Não que os jogadores eram falhos defensivamente, mas a situação, até mesmo por ter tantos jogadores de criatividade, às vezes o trabalho intensivo na parte defensiva não era tão priorizado. Então, essa nossa seleção de 94 era muito equilibrada. Então, ficar de fora vendo o pênalti é duro, é um nervosismo terrível, e que bom que as coisas acabaram, como você falou, o Badi olhando para baixo, triste, a gente super feliz, Tafarel levantando as mãos para o alto, agradecendo a Deus e feliz da vida. Qual foi a primeira coisa que você fez quando o Baggio isolou a bola, Brasil campeão? O que você fez naquele momento? Você correu para onde? Eu pensei que ainda, porque eu perdi a contagem. Enquanto eu estava ali, muitas vezes eu ficava de olho fechado, ficava orando, e eu perdi a contagem. Eu achei que o Bebeto ainda ia bater. E aí, quando os caras largaram minha mão,
E eu falei, calma, falta o Bebeto aí. Ele falou, acabou, nós já somos campeões do mundo, tetracampeões do mundo. Aí eu saí também correndo, quer dizer, mancando, saí correndo, porque eu tinha machucado, né, a perna, e saí com 22 minutos, como eu falei, e aí fomos todos ali festejar junto com o Tafarel. E, Jorginho, eu coloco assim 3 partidas emblemáticas nessa campanha dos 7 jogos em 94 nos Estados Unidos. O jogo contra a Holanda, né, 2-0. O Brasil parecia que ia até fazer o terceiro gol, 2-2. Aquele sufoco, o gol do Branco, a casquinha nas costas do Romário, que a bola passou. Brasil venceu. O jogo contra a Suécia foi muito. O segundo jogo, né? Porque teve o 1-1, né? Sim, Na sim. primeira fase, o segundo jogo. E contra os Estados Unidos, né? No aniversário, né? No Paris, Uhum. 4 de julho, e o Independência. Leonardo expulso. Qual é o jogo assim que você, depois de muito tempo, fala, não, olha, é esse aqui, ó. Teve o da Itália, final, mas antes da Itália ou é a Itália? Não sei. Você elege qual? Eu vou eleger a Suécia, porque ali realmente assim nos levou para uma final de Copa do Mundo e foi um jogo extremamente difícil, além de todos os outros, como você falou. O jogo o jogo dos Estados Unidos foi um jogo muito difícil, porque a seleção dos Estados Unidos estava muito bem, eles tinham realmente uma grande seleção. Eles estavam num momento excepcional em termos de clamor do povo, porque era independência, 4 de julho, independência americana, então o estádio lotou de americanos e os caras fizeram um barulho terrível, uma possibilidade deles ganharem do Brasil ali, né? E tivemos a expulsão do Leonardo, foi extremamente difícil, né? Jogar contra eles com um jogador a menos. Teve o jogo da Holanda também, como você falou, o chute do Branco, o Romário desviando, o Branco cavando aquela falta, a gente ganhando de 2-0, de repente os caras empatam, não foi fácil, mas o jogo da Suécia, por tê-los enfrentado já na primeira fase, a gente viu o quanto seria difícil. E o quanto eu tentei de todas as formas, eu dei mais ou menos ali uns 15 cruzamentos por baixo, por cima, segundo pau, primeiro pau, para fora da área, errei cruzamento, acertei cruzamento, mas acertei cruzamento que eu digo assim, num bom espaço, mas a zaga dele estava muito bem, até que na primeira vez que eu tive a liberdade de dominar, ajeitar essa bola, né, ter um domínio já ajeitando essa bola, direcionado, e olhar para a área, que foi fundamental. Que aí eu pude perceber, o Raí tinha entrado no jogo, o Raí vinha puxando no primeiro pau, e eu costumo dizer o seguinte, até para os meus laterais hoje em dia, tira do primeiro homem, porque a probabilidade que a gente tem de alcançar o nosso atacante ou o nosso homem que está dentro da área é muito grande. E eu consegui tirar desse primeiro homem, que seria ali o Raí puxando, e ele conseguiu puxar 2 zagueiros da Suécia. E o baixinho, né, com aquela impulsão fantástica, subiu e cravou, né, aqui no lado esquerdo dele, direito ali do Ravelli. Foi um momento mágico para mim, porque eu sabia o quanto eu era bom em termos de cruzamento, as coisas não estavam acontecendo, tentei de todas as formas, até que eu não desisti de fazer aquilo que eu era muito bom mesmo e conseguimos a vitória. E nos Agora, levou Jorginho, a uma eu final já de li, Copa do é, Mundo, né? eu já li algumas coisas assim do baixinho do Romário que eu e mais 10, eu ganhei, né? Aquela coisa toda. E a gente sabe que futebol é coletivo. Era Romário e mais 10? Como que o grupo recebeu essas declarações do Romário na sequência dos anos, depois da conquista do Tetra? A gente sabe que o baixinho ele tem essa necessidade do grande ídolo de dizer que ele, né, naturalmente, ele contribuiu muito. Mas, por exemplo, o baixinho sem o Bebeto, né? É, o baixinho sem o Dunga, porque eu acho assim, foram 4 jogadores que todos foram muito bem, mas 4 jogadores marcaram. O caso do Romário, o caso do Bebeto, o Dunga, por ser capitão e até mesmo a forma dele jogar, né? Aquela coisa guerreira, aquele cara que e depois passou a ser o capitão, mas era um cara que se entregava do jeito dele mesmo, se entregava de corpo e alma, né? E sempre foi assim o Dunga, desde 83, que eu fui campeão mundial com ele, também sub-20. E o Tafarel, foram 4 atletas que marcaram muito, né? Tiveram um certo destaque maior do que os outros. Mas
o Romário não seria o Romário da semifinal se eu não tivesse cruzado para ele, né? Se não tivesse tido um bom passe do Bebeto, se não tivesse. Quer dizer, não tem como. Um jogo, um esporte coletivo, é impossível de uma pessoa realmente decidir a coisa sozinho. Não tenha dúvida que hoje, como a gente vê, por exemplo, na seleção, nós sabemos que o Neymar é um jogador extremamente importante, mas ninguém vai ganhar sozinho. E assim aconteceu. É só uma coisa de um grande ídolo, né, dizer que o quanto ele foi importante. Ele foi, realmente, ele foi muito importante para todos nós, reconhecemos isso, assim como todos os jogadores foram importantes, mas aqueles que têm um destaque maior são aqueles que fazem um gol. Eu posso dizer, sinceramente, que, né, o Bebeto, é porque é uma pessoa muito... É diferente, o Bebeto... A personalidade do Bebeto é muito diferente do Romário, né? Então, o Bebeto ele teve tamanha importância como o Romário, porque jogador extremamente inteligente, um jogador que dava o último passe, mas ao mesmo tempo era um jogador que concluía, era aquele que me botava na cara do gol, por exemplo, por o meu bom cruzamento. Então, a gente entende a situação do Romário, porque é o jeitão dele mesmo. Agora, você é de uma família, não sei, né, vascaína, seu pai vascaíno, seu irmão vascaíno. Como que foi essa transformação? Pronto, sai da base do América e está no Flamengo. Seu pai era vivo quando você foi para o Não, Flamengo? não Ah, era. Provavelmente no início ele teria um pouco de dificuldade, mas, mas ele ia se adaptar. Eu tenho certeza que ele vestiria depois a camisa do Flamengo, porque é sangue, né? Não tem jeito. E a gente, as pessoas que nós amamos, a gente torce para onde ela for. E eu, com 13 anos de idade, eu comecei a jogar no América, então eu não fiquei. Já tinha, né, essa situação do atleta. Então eu nunca fui esse torcedor assíduo, né? Por exemplo, do Vasco, eu acompanhei muito o Vasco, mas acompanhava Flamengo, acompanhava Fluminense e Botafogo, porque era aquela época em que jovem ou pré-adolescente, um adolescente ali, vê o Maracanã, e quando eu comecei a ir no Maracanã com 14 para 15 anos, eu via tudo, eu via todos os jogos. Então, a gente ia para o Maracanã ver jogo América e Bangu, não queria saber, eu queria ir para o Maracanã ver jogo. Né? Então, na época, os Geraldinos que existia. Então, assim, infelizmente, eu não pude ter a oportunidade de estar com meu pai. Meu pai morreu, eu tinha 10 anos de idade, mas eu tenho certeza que ele seria muito feliz se ele me visse jogar, porque ele era verdadeiramente apaixonado pelo futebol e pelo Vasco da Gama. e eu vi também uma reportagem sua muito até emocionante, viu? E parabéns pelo o motivo, né, de tudo que você conviveu na questão de família, com o teu irmão, alcoólatra, trabalhou ou desenvolveu a questão de drogas no meio. Como que foi isso para você? Quantos anos você tinha? Você ia chegar no Flamengo? Estava chegando? Como que foi isso, Jorginho? A realidade é, desde que meu pai morreu, quer dizer, eu já tinha um irmão, José, hoje, graças a Deus, ele não está envolvido com drogas, hoje ele é um taxista, graças a Deus, ganha sua vida ali como taxista, super simples, mas tem uma vida tranquila. E ele já era viciado em drogas, mesmo meu pai vivo ainda, eu tinha 10 anos de idade. Quando meu pai morreu, o meu irmão, que era muito amigo, que é o segundo da parte dos homens, né, mais velho, que é o Jaime, hoje, inclusive um pastor da Igreja da Graça de Deus em São Paulo, uma igreja muito grande, um cara relativamente muito conhecido. É interessante que eu encontro muita gente, e muita gente fala assim: poxa, você é irmão do pastor Jaime. Eu falei: eu sou irmão do pastor Jaime. Porque normalmente as pessoas falam Jaime é irmão do Jorginho, né? Mas no meu caso aí, eu sou irmão do pastor Jaime porque ele é muito famoso, muito conhecido da Igreja da Graça em São Paulo. Bem, então, foi um período difícil, porque depois que meu pai morreu, o meu irmão Jaime, ele realmente, assim, ele caiu dentro na cachaça mesmo, bebia muito, muito, chegava em casa muito bêbado. Foram várias as vezes que eu vi briga com meu irmão, queria agredir minha mãe, queria me agredir, mas graças a Deus tudo isso passou depois de muitos anos, principalmente quando o Jaime se converteu. Foi aí que toda a família veio a conhecer o Evangelho e hoje todos nós somos cristãos evangélicos, né? Mas foram períodos muito difíceis porque a morte do meu pai desestruturou muito a família. Por mais que ele era um cara muito duro, em alguns momentos muito violento,
ele mantinha as rédeas, vamos dizer assim, mantinha a disciplina da família. E quando meu pai morreu, as coisas se degringolaram muito, as coisas ficaram muito difíceis. Minha mãe passou momentos muito difíceis financeiramente falando. Eu lembro que eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, já no meu prédio em Guadalupe, ali, né, o chamado Bloco 19, que é muito temido naquela região. Eu acordava 4 horas da manhã para varrer o prédio junto com mais 3 amigos. Então, já comecei muito cedo. Isso me ajudou muito, que eu passei a ter muita responsabilidade. Agora é o seguinte, sobre família, né, que você falou agora a respeito do seu pai, da sua mãe, de todas aquelas dificuldades que é a raiz mesmo, né, de uma família. Até que ponto tudo isso fez esse Jorginho vencedor, né? Seleção brasileira, que a sua mãe acompanhou, Flamengo lá atrás, da Copa União, né? E depois vieram os outros títulos, você jogou na Alemanha, jogou no Japão. Você conseguiu assim dar esse respaldo familiar, né, para os seus irmãos, para sua mãe? E lógico, acredito que sim, né, Jorginho? Não, graças a Deus, eu creio que todas as dificuldades me fizeram realmente assim um profissional que luta, que não desiste, que realmente busca o melhor dentro de campo, independente das dificuldades que a gente passe como atleta ou como treinador. Eu acredito muito em que você agora, né, por exemplo, ainda não sou ainda um treinador de ponta, aquele treinador campeão, sou campeão pelo Vasco, Carioca invicto, Kashima em 2 campeonatos, mas ainda estou longe ainda, mas eu creio, acredito mesmo e trabalho e luto para isso. Então, acho que, enquanto a minha família, graças a Deus, eu pude, hoje, todos os meus irmãos, meus próprios cunhados, né, os irmãos da minha esposa, todos eles, a gente procurou ajudar, dar um espaço, um apartamento, uma casinha, e hoje, graças a Deus, todos estão bem direcionados ali. A gente procurou contribuir com todos e deixamos, pelo menos, todos uma condição melhor, e, é claro, sempre com uma atenção maior para minha mãe, né? Jorginho, você fez parte do grupo dos Atletas de Cristo, nos anos 90, né? Foi difícil, hoje já, né, com a expansão, com tudo, a globalização, né, como a gente falava antes de gravar aqui, foi difícil, era muito rejeitado, era muitas críticas. Como que foi, Jorginho? Bem, na minha época já começou a facilitar um pouquinho. Quem passou muita dificuldade foi João Leite, Baltazar, esses realmente pegaram o início nos anos 80. E eu já cheguei já 80, eu me converti em 86, então foi num auge em que o Silas foi o garoto propaganda de um livro chamado Força para Viver. E eu lembro que a gente fez um jogo em São Paulo contra a seleção paulista e a seleção de atletas de Cristo, né? Aí eu lembro até que, como é que é o nome do goleiro? Esqueci, o uruguaio. O goleiro uruguaio falou: se eles são atletas de Cristo, nós somos o quê? Porque ele jogando na outra seleção, Rodolfo Rodrigues. Rodolfo Rodrigues. E eles jogando na seleção paulista. É claro que, com certeza, na seleção paulista, a única coisa era que era uma seleção. Mas, assim, o ambiente nesse jogo foi algo maravilhoso. Foi a primeira vez que um árbitro foi aplaudido pela torcida, porque era uma torcida diferente, né? Mas então eu cheguei já num momento um pouco melhor. É claro que ainda tinha muita dificuldade. Eu lembro que os meus amigos tiravam muito sarro. Renato Gaúcho, por exemplo, tirava sarro demais comigo, me encarnava, brincava. Romário mesmo na seleção, falava Jorge, aí contava um monte de história. Se você encontrar uma mulher tal na sua cama, eu falei, eu tenho que sair voada, porque não dá para ficar vendo, não. Mas então, só que no momento, Vanderlei, que você se posiciona firme, que você realmente tem uma decisão, aí as pessoas começam a te respeitar. E foi o que aconteceu. Claro que quando muito jovem ali, eu tinha um pouco mais de dificuldade dos caras pegar no meu pé, às vezes eu ficava triste, ficava chateado, mas aí a minha certeza daquilo que eu estava crendo em Cristo como meu Senhor, meu Salvador e o Filho de Deus, eu não tive dúvida da minha fé e pude expressar isso com muita alegria, com muita
desprendimento, sabe? Eu sabia quanto era bom aquilo, porque aquilo ali transformou a minha vida. Eu que muitas vezes estava preocupado em sair com várias meninas, já tinha uma noiva na época, que hoje é minha esposa, Cristina. Isso provavelmente, para mim, foi fundamental, porque se eu não tivesse hoje com Cristo, com certeza eu teria me separado, porque eu teria saído com outras mulheres e teria atrapalhado muito, com certeza, o meu noivado na época. Então, eu sabia o quanto era bom para mim e o quanto era bom para os meus companheiros. Então, eu fiquei tranquilo e consegui, assim, a que a gente chama, né, evangelizar, falar do amor de Deus com meus companheiros, mas sempre com muito respeito, sempre entendendo também o momento. Graças a Deus, nunca foi aquele cara chato de pegar no pé, sempre procurei ter sabedoria de saber o momento certo de falar, de comunicar, de orar pela pessoa. Então, eu acho que por isso também que o respeito veio, mas era um período ainda bem mais difícil. Por outro lado, a gente percebia que existia um compromisso muito maior desses atletas de Cristo, né? O que a gente vê hoje é que muitos se falam que são cristãos, mas vivem uma vida sem querer julgar as pessoas, mas vive, por isso que eu não quero falar nomes de forma nenhuma, mas vive uma vida que verdadeiramente não condiz com aquilo que a Bíblia diz, né? Bom, são tantos assuntos, tantas perguntas, né? Estamos aqui entrevistando o Jorginho, ex-lateral direito, treinador hoje do Cuiabá, que ganhou do Palmeiras, ganhou do Santos, tá tirando pontos aí de grandes equipes do futebol brasileiro e tem, sim, um bom elenco. Jorginho, 2010, né? A parceria com o Dunga. Eu vejo assim, né? Conhecendo os dois, assim, de acompanhar jogos, trabalhando e também agora um pouco mais pela experiência que a gente vai adquirindo com a vida. O Dunga é gaúcho, totalmente diferente, né? Em termos até de personalidade, que o Jorginho. Jorginho, Sim. carioca, porém, raiz, família, porém, jogou na Alemanha, então tem um lado disciplinador, não é possível, tem sim, sabe cobrar, como ele disse na questão de família, é assim que o Jorginho leva nos seus treinos também, sabe comandar, sabe dar os tapinhas onde tem que dar e o jogador entende. Como foi? Como que surgiu? Você ficou assim, surpreso com o convite do Dunga na ocasião? Ele te avisou antes ou foi assim de bate-pronto, ó, você quer ser meu auxiliar? Como foi? Vocês eram amigos íntimos, muito próximos? Como que foi, Jorginho? Não, a gente convivia muito tempo, já convivia há muito tempo, nós convivíamos desde 82, quando eu fui convocado pela primeira vez na seleção sub-20, né? Ali o treinador era o Jair Pereira, e conhecia bem o Dunga, depois ele foi sempre como adversário pelo Inter, depois pelo Vasco, e eu jogando no Flamengo, e claro, fomos em várias convocações juntos, e conhecia muito bem. A gente nunca foi muito íntimo, muito amigo. Hoje nós somos verdadeiramente muito amigos, né? E aí, quando ele me ligou, eu estava em Campinas, no sítio do Silas. A gente estava lá, que as nossas famílias são muito amigas, a gente também é muito amigo. E eu estava lá passando um tempo lá com ele. Foi quando um amigo meu, Rodrigo Carbone, que é filho do Carbone, que faleceu, inclusive de Campinas também, estava morando em Campinas, e ele me ligou e falou: Jorge, pelo amor de Deus, liga o telefone, porque o Dunga está querendo falar contigo. Eu falei: mas por que o Dunga quer falar comigo? Ele falou: acho que você vai ser convidado para ser auxiliar dele. Pô, aí o coração disparou, né? Aquela coisa. Aí foi quando eu liguei meu telefone, não sei porque, eu acho que eu tinha deixado o telefone para carregar, e aí o Dunga me ligou, falou: o presidente quer conversar contigo, né? E aí eu conversei com ele, explicou o que era, e para mim foi muita surpresa, porque a gente não era amigos íntimos. E aí eu tive a curiosidade de perguntar para o Dunga: Dunga, por que você me escolheu? Ele falou: Jorge, eu te escolhi porque, que você é um cara extremamente sério, e eu sei que você também, tu vai respeitar o espaço, né? Tu vai ser um cara que vai contribuir muito comigo pela experiência que você já pegou, principalmente nesse período de América, que eu tinha assumido a América de 2005 para 2006. Isso foi em 2006, depois da Copa do Mundo. E na Copa do Mundo eu tinha, além de ter ido para lá para poder observar vários treinamentos e jogos,
eu fui também como comentarista, né? Comentei jogos pela TV alemã e por uma TV brasileira. Então, foi uma surpresa. Eu perguntei para ele, e ele falou isso, que ele confiava em mim, eu era um cara confiável, que eu não ia querer, naturalmente, o lugar dele, eu ia respeitar essa situação, e eu seria um grande amigo para ele, um grande parceiro, né? E que os amigos dele, fora dali, não tinha nada a ver, mas ele queria alguém realmente para um trabalho. E eu fiquei muito feliz, ele falou do meu caráter. Então, quer dizer, mesmo a gente não sendo muito íntimo, amigo, íntimo, ele sabia que eu era uma pessoa confiável, e isso é muito bom. E o curioso é que o Dunga, só se eu estiver errado ou enganado, ele não era treinador, e você já era, né? Isso, não. Até então, o Dunga não tinha tido essa experiência como treinador. O Dunga, na realidade, o Dunga, nós, lá no Japão, a gente passa a ser um treinador. É que, no caso do Kashima Antlers, né, como o Zico que desenvolveu todo o trabalho, a gente sempre teve os treinadores brasileiros. No Júbilo Iwata, que o Dunga era jogador lá, era um treinador japonês. E, basicamente, eu via claramente o Dunga dentro de campo organizando a equipe taticamente. E o Dunga fez muito isso na seleção, essa questão de organizar, posicionar a nossa equipe. Então, ele sempre teve uma visão muito ampla da parte tática, e com certeza isso contribuiu para ele assim que ele assumiu. Mas com certeza, tanto ele quanto eu, nós desenvolvemos, aprendemos muito nesse período de seleção. A vantagem nossa é que a gente havia sido jogador da seleção durante muitos anos, ele mais anos do que eu fui durante 8 anos, ele mais de 10 anos, e a gente sabia muito bem como lidar com os atletas. E, mais claro, na questão como treinador, a gente teve que desenvolver um processo ainda. E foi muito difícil, assim, muito difícil, não sei, né? Por mais que todo esse histórico com você e o Dunga na seleção brasileira, como que foi essa química? Houve uma química logo de cara? Eu digo assim, no trabalho, na questão prática? Sim, porque o Dunga, como você mesmo falou, o Dunga é aquele cara mais explosivo, eu sou um cara mais comedido, tem hora que também, como você falou mesmo, tem hora que eu chego junto, essa questão, eu joguei durante 6 anos no Japão e 4 anos no Japão, no Japão, 6 anos na Alemanha e 4 anos no Japão. Então, a disciplina lá é altíssima, tem horário. Então, eu sou muito chato com a questão do horário, da disciplina, de você realmente entender o respeito com o companheiro, tudo isso. Então, o Dunga sempre foi um cara muito incisivo, muito forte, e eu procurava fazer o balanço em relação a isso, e procurando protegê-lo de todas as formas. E a gente se entendeu rapidamente, porque eu sou um cara muito respeitador do espaço dele. Eu só falava quando realmente, primeiro eu perguntava para ele, né, se em algum momento eu poderia expor a minha opinião, ele falava que podia sem problema nenhum, mas que esperasse os momentos. Então, quer dizer, esse diálogo foi muito rápido, a gente conseguiu se entender perfeitamente, e ele também, ele era muito simples. O Dunga sabia que ele estava aprendendo a ser um treinador naquele período, eu tinha um pouquinho mais de experiência. Eu lembro que o Fábio Massaregian, o próprio Paixão, eram preparadores físicos com muito mais experiência. Então, o Fábio, por exemplo, a primeira preleção minha foi com o Flip Sharp, aquele você passa as folhas, e aí o Fábio falou: Jorge, não dá, a gente tem que fazer, você tem que aprender rapidamente um PowerPoint, alguma coisa. E eu rapidinho fiz curso, e aí já na segunda convocação, eu já estava já com a apresentação de PowerPoint já para o grupo, porque era um grupo de altíssimo nível, já com esse nível de informação. Então, a química pegou rápido e foi muito bom. Aí veio a convocação para a Copa de 2010. O que aconteceu naquela coletiva? Fizeram uma pergunta relacionando assim, ou tentando relacionar Pelé com Neymar e Ganso. É uma coisa parecida ou eu estou enganado também? Então, é simplesmente absurdo, né? Não tem como. E hoje a gente entende que não tem como. Por mais que o Neymar é o Neymar, a gente sabe que joga muito, um jogador de extrema qualidade, hoje, com certeza, é um dos melhores do mundo, e provavelmente ainda não é o melhor do mundo, por algumas razões, né? Não estou aqui de forma nenhuma para julgar, não quero julgar o Neymar, não estou aí para isso, mas às vezes algumas decisões ou algumas atitudes extracampo dificultaram isso, e até mesmo a situação dele ter machucado em alguns momentos importantes não fizeram ele ainda o melhor do mundo. Eu tenho certeza que se ele
concentrar, se focar completamente naquilo que verdadeiramente é o mais importante, que é o futebol. Todas as outras coisas são possíveis da gente curtir, da gente aproveitar, mas há tempo para tudo. Então, se ele entender isso, com certeza ele será um dos melhores. Mas ele não é o Pelé. Então, comparar Pelé, Neymar, Ganso, a Pelé e Garrincha, para mim, foi um absurdo. Agora, eu extrapolei, não deveria nunca ter falado daquele jeito e tal. É que houve uma indignação por minha parte, e eu, querendo não deixar com que o Dunga explodisse, eu acabei entrando, mas eu fui muito incisivo. Eu, hoje, voltando atrás, jamais eu faria isso de novo. Eu sei que não que a própria, citando, né, como cristão, a Bíblia diz que não é por força nem por violência. Então, eu tinha que falar calmo, eu tinha que explicar para ele que não tem condições de comparar um Neymar e um Ganso com Pelé e Garrincha. E a gente está vendo, infelizmente, o Ganso não chegou a ter a carreira do Neymar, né? Mas eu sabia, claro, que não teria condições nenhuma, porque o Pelé é incomparável. Sim, aí a Copa do Mundo na Alemanha em 2010, Brasil nas quartas de final, o jogo contra a Holanda. A pergunta aqui é do meu companheiro Leandro Miranda, repórter do All Sport. O que você acha que poderia ter saído diferente? Algum detalhe que faltou? Lembrando o que o Brasil jogou, né? Até muito bem o primeiro tempo contra a Holanda, o Jorginho. Um Qual foi o abração para o detalhe que você Leandro. acha que faltou? Um abração para o Leandro. O que faltou para a gente foi uma atenção, principalmente em dois lances de bola parada que nós não podemos, de forma nenhuma, numa bola parada, você não pode relaxar. Nós demos as costas, se você rever o gol, que nós tomamos o primeiro gol, o Robinho dá as costas, era o único homem na bola, deveriam ter dois ali, porque tinham três jogadores da Holanda, e o Robinho deu as costas. Nesse momento, eles fizeram tipo em dois tempos e conseguiram um cruzamento na área, e aí houve uma situação a questão da vuvuzela, que era um barulho ensurdecedor. O Júlio gritou, tipo, é minha, né, pro Felipe Melo, e o Felipe Melo, infelizmente, acabou dando uma casquinha e a gente tomou o gol. Depois, a mesma situação, acabamos tomando um gol de bola parada, foi no escanteio, com uma casquinha na frente, e acabou a gente tomando o segundo gol. Então, foram dois lances capitais ali. Aí nós podemos falar sobre uma série de coisas. Por que não levou Neymar e levou Ganso? Por que não colocou o grafite? Por que... Não tem. A gente poderia, por exemplo, com a possibilidade, eu, inclusive, o Felipe Melo estava muito bem no jogo, mas muito bem mesmo. Eu lembro até hoje que o Paulo Paixão falou: Jorge, eu estou preocupado com o Felipe Melo, porque ele está muito nervoso. E eu falei: espera um pouco, porque acabei de ir no Dunga agora, né? E se eu for de novo, a gente já conhece ele vai acabar explodindo. Então, calma, a situação, né, em princípio, está tranquila. E nesse momento, quando o Paixão falou para mim, foi que o Felipe Melo foi expulso. Né? Aí, talvez, se eu tivesse ido lá, eu faria diferente. Eu falei: Dunga, tira o Felipe. Né? Porque ele estava realmente assim, estava muito bem no jogo, ele tinha dado um passe fenomenal para o Robinho fazer o gol no primeiro tempo. E eu ainda, inclusive, falei com ele, falei: Felipe, você está bem demais, calma, porque os caras estão tentando te deixar nervoso. Ele falou: estou tranquilo, professor, fica tranquilo e tal. Foi assim que aconteceu, e infelizmente aconteceu aquela situação. E claro, com um jogador a menos, né? Eu gostaria muito que acontecesse o que aconteceu em 94 contra os Estados Unidos, mas infelizmente não aconteceu isso. Não aconteceu e o Brasil voltou para casa, né? Não conseguiu. E você acredita que, com o passar do tempo, a seleção brasileira, se tivesse mantido, porque, na minha opinião, teria que ser mantido o trabalho do Dunga, né? Nada contra o Mano Menezes, que veio depois, a sequência, mas o Dunga teria que ser mantido. Vocês teriam que ser mantidos, pelo menos essa é a minha opinião. Lógico que o C não entra em campo, né? Aí é fácil falar depois. Mas será que com Dunga, Jorginho, com uma outra mentalidade diferente de 2014, o Brasil não levaria de 7-1 da Alemanha, Jorginho? É muito difícil de falar isso, mas a gente estava muito antenado nesse período, né? A gente já estava muito antenado no futebol mundial, com muita experiência de Europa, com trocas de informações, a De própria Alemanha, seleção de Alemanha, entendeu? O Dunga mesmo de Alemanha, de Itália, de Japão.
Então, talvez a sequência do trabalho do Dunga, com certeza, daria frutos. O que a gente viu, por exemplo, eu também acharia muita injustiça se o Tite saísse da seleção pós a Copa do Mundo de 2018, porque até então ele não tinha a vida nem perdido, não havia nem perdido um jogo. Perdeu para a Bélgica realmente foi muito melhor, taticamente mais organizado que o Brasil. Mas foi uma situação de momento que o Brasil acabou tomando aqueles 2 gols. Mas a manutenção do Tite acabou fazendo o que está acontecendo hoje. Hoje você vê um Brasil, apesar da situação de não ter tanta experiência em termos de jogos contra as seleções europeias, mas aqui nos países sul-americanos o Brasil é uma supremacia. O Brasil realmente é muito melhor do que as outras seleções, mas a gente sabe o que está acontecendo com a UEFA, por que a UEFA não quer deixar com que o Brasil jogue. Eles querem, literalmente, que a UEFA ou que os países europeus passem, Alemanha, Itália, passem pelo Brasil, sejam penta, sejam hexa. Além disso, essa questão dessa nova liga vai dificultar muito. As seleções querem jogar entre eles, então é melhor financeiramente para eles do que sair, ir para a China, ir para o Japão, ir para os Estados Unidos para jogar contra o Brasil. Então, para eles é muito mais rentável e melhor para que não jogue contra o Brasil. Por isso que as pessoas não entendem, mas a seleção brasileira não faz jogos contra as seleções europeias, não é porque não quer, é porque não dá, não está sendo fácil fazer realmente jogos assim. Então, provavelmente, se a gente tivesse sido mantido, a gente teria o grupo, com certeza, com muito. A gente teria o grupo na nossa mão, que já tinha na nossa mão em 2010, mas teria uma continuidade maior, e provavelmente, quer dizer, não quero ter certeza, mas a gente teria experiências desenvolvidas durante esses 6 anos, ou, quer dizer, na realidade, 8 anos de trabalho para uma Copa de 2014. Jorginho, hoje você é um treinador melhor do que era na época, naquele ciclo de 2006 e 2010 na seleção brasileira. Tem alguma coisa que você, por exemplo, faria diferente? Com certeza eu sou hoje um treinador muito mais experiente, com uma visão de jogo muito diferenciada daquilo que eu tinha no passado. O futebol realmente ele mudou muito, se modernizou muito. O futebol hoje, se você não tiver realmente assim se atualizando, buscando informações, melhoria nos seus treinamentos, qualificação na sua comunicação, na forma de enxergar o jogo, nas tomadas de decisão, por exemplo, no intervalo, tudo isso, com o passar dos anos, eu vim melhorando. Eu creio que o curso que a CBF tem desenvolvido também me ajudou muito, porque a troca de informações, para você ter ideia, eu tive numa turma em que tinha, na minha turma, né, estava ali o Tite e o César Sampaio, os dois hoje na seleção, né? Aí a gente tinha, junto lá com a gente, tinha Dunga, tinha Mano Menezes, quer dizer, só daí tinham 3 ex-treinadores da seleção, e além de todos os outros grandes treinadores do Carille, Zé Ricardo, Mancini, Dorival, todos esses caras, Ney Franco, todos os treinadores da atualidade estavam ali debatendo, discutindo futebol. Cuca, até Renato Gaúcho estava lá, quase que foi obrigado a estar lá, mas ele foi também. Então, tudo isso, essas informações, com certeza me fizeram um melhor treinador, né? Aí você fala, mas até agora você não chegou talvez no ápice de ganhar uma Copa América, de ganhar, porque eu falei, né? Eu, como treinador, eu tenho esses títulos, mas eu tenho, e porque eu sempre me considerei treinador, então eu tenho uma Copa América, eu tenho uma Copa das Confederações, e eu classifiquei em primeiro lugar, ganhando de 3-1 da Argentina lá dentro, né? Então, essas experiências, com certeza, me fizeram hoje o melhor treinador. Não quer dizer que eu faria diferente. Hoje eu teria muito mais informações para fazer o meu time jogar melhor do que jogou naquela época. Você acha que, de repente, o que o Tite ou a seleção brasileira atual, né, está passando aí com, de repente, críticas, vaias, você vê semelhança no tratamento da torcida e da imprensa
a essa seleção do Tite, aquela que foi de 2010, as duas têm ótimos resultados, ganharam títulos, mostraram consistência, enfim, mas são, de repente, acusadas em não encantar o suficiente, são justas as críticas, tanto a de 2010 como essa especificamente do Tite? A crítica é sempre difícil da gente assimilar, mas a gente precisa entender também as críticas construtivas, né? A gente sabe que existe uma série de críticas porque tem interesses, muitos têm interesses, é uma realidade. De outra forma, a gente sabe que tem críticas simplesmente por não gostar da pessoa, de repente do treinador ou da forma dele liderar, e tem outras críticas que são reais, que a gente precisa entender. Por exemplo, a questão da Copa do Mundo. Com certeza o Tite está atento e ele deve ter feito uma grande reflexão o porquê que a Bélgica jogou da forma que jogou e a gente não conseguiu marcar a Bélgica jogando basicamente a Bélgica defendendo num 4-3-3, deixando 3 jogadores na frente e marcando com 7 jogadores e conseguiu superar o Brasil. Então o Tite com certeza fez essa reflexão e está atento em relação a isso. Mais uma vez eu volto a falar, a grande dificuldade hoje para a seleção brasileira é essa questão de a troca de informações, de ter jogos importantes, porque se a gente continuar fazendo esse tipo de jogos, vai ser difícil, não vai ser fácil. É diferente os jogadores jogarem na Europa e de jogarem um jogo pela seleção contra as equipes europeias. É muito diferente, entendeu? Porque os jogadores têm outros jogadores lá, os jogadores brasileiros têm características diferentes, diferenciadas. Gostei muito da forma da seleção brasileira jogar e das opções que o Tite teve para esse último jogo, até mesmo entrando o Gerson, da forma mais livre, mais qualificada mesmo do Brasil, porque acredito sim que o Brasil tem muito potencial com os jogadores da atualidade, o próprio Everton Ribeiro jogando pelo lado direito, né, tendo essa criatividade, porque ele é um meia. Então, pelo futebol de hoje, os meias normalmente estão sendo jogados para o lado, colocados no lado, é o caso do Everton Ribeiro, então é muita capacidade, muita qualidade técnica, ao mesmo tempo o Everton passou a ser um jogador defensivamente que se coloca muito bem, dificulta muito para o adversário. Então, gostei muito da seleção brasileira, mas assim, o nosso adversário não é um adversário realmente assim que vai fazer com que a gente se prepare, foi o caso do Peru, se prepare para uma Copa do Mundo. Então, as críticas que são feitas à seleção hoje precisam ser simplesmente recebidas, acredito eu, de uma forma diferente, para que haja uma reflexão, para que a seleção brasileira seja tão efetiva como é contra equipes sul-americanas, que seja também assim contra equipes europeias, que nós sabemos que são muito mais fortes, fisicamente falando, são fortes na marcação linha alta, intensidade lá em cima, e também mudanças táticas constantes, né? E eu acho que, talvez, ao meu ver, né, a seleção de 2018 ela ficou muito estática a uma forma de jogar. E talvez, eu tenho certeza, o Tite é um cara muito inteligente. Eu gosto muito do trabalho do Tite. O Tite tem, até mesmo fiz uma entrevista que o rapaz perguntou sobre, o repórter perguntou sobre, falando na realidade sobre que eu estive lá com Dunga, que em 2010, ou, por exemplo, que tinham pessoas de muita experiência. Hoje o Tite tem, na comissão técnica dele, ele tem o Juninho, campeão do mundo, como diretor. Ele tem o César Sampaio como auxiliar e tem o Tafarel como treinador de goleiros. Eu tenho certeza absoluta que o Tite conversa com esses caras e busca informações desses caras para que eles passem algumas informações importantes, porque tem coisas que você viveu numa Copa do Mundo que são fundamentais. Eu lembro que o Tite me convidou para conversar, bater papo, falar de tudo que eu passei como treinador, como auxiliar técnico do Dunga, mas também como atleta. E eu troquei muitas ideias com ele antes da Copa do Mundo de 2018, e espero que tenha contribuído, e que isso, com certeza, com esses ex-atletas ali, pode contribuir muito para que a seleção brasileira chegue muito forte em 2022. Jorginho, você conhece a posição, lateral direito. Então vamos lá. Leandro do Flamengo, aí veio o Jorginho,
depois Cafu, Daniel Alves, Maicon, enfim. Por que o futebol brasileiro hoje tem Danilo, tem outras opções, Alexandro? Por que o futebol brasileiro, não sei se você vai concordar comigo, não produz mais, né, craques laterais? Por quê? Lateral direito, principalmente. Não é que não produz mais. Talvez as conquistas, apesar do Leandro não ter conquistado uma Copa do Mundo, para mim, ao meu ver, né, como conheço muito bem a posição, eu nunca vi um cara como ele. Realmente, para mim, é o melhor lateral direito de todos os tempos. Eu não tive o privilégio de ver bem, eu era muito jovem, muito garoto, de ver na época até mesmo, quase não tinha televisão, né? A galera muito pobre quase não tinha televisão nessa época. Então, não vi muito o Carlos Alberto Torres jogar, mas eu lembro, pô, Leandro, Nelinho. Nelinho era absurdo também o que ele jogava, né? O que chutava também, fazia de gol. Mas assim, igual o Leandro, eu nunca vi. Nós estamos passando um momento em que a gente não ganhou, né, a Copa do Mundo depois do Cafu, né, que foi em 2002. O Cafu mesmo era muito contestado, porque nunca foi aquele lateral de exímio que cruzava muito bem. Mesmo assim, ele fez grandes cruzamentos, foram vários gols que eu vi a seleção brasileira fazer com o Cafu. Ele mesmo era um jogador diferenciado, porque ele partia também para o 1-1 no drible, então ele driblava, ele batia também de esquerda, mas foi um cara que marcou muito, porque ele foi campeão em 94, jogando a final no meu lugar, depois com 22 minutos, e sendo pentacampeão do mundo como capitão. E aí, naturalmente, aí vem Maicon, Daniel Alves, e aí por aí vai, hoje Danilo, né, e o próprio Daniel Alves sendo reconvocado, sendo convocado novamente, porque está faltando esse atleta. Talvez hoje, até mesmo a forma de hoje de ocupar os espaços, o lateral ele não é mais uma surpresa. O lateral sempre foi, na minha geração e na geração passada, sempre foi uma surpresa. Por exemplo, o Bebeto, ele sabia muito bem como eu fazia a questão das ultrapassagens. Bebeto ele partia para cima do lateral esquerdo, para dentro, para que ele deixasse realmente, que a gente chama hoje de corredor externo direito, para que eu pudesse cruzar. Então era muito fácil. Hoje, as equipes estão marcando muito em 30 metros. Então você tem a tua primeira linha de marcação, se você marca num 4-4-2, o atacante e o meia, eles estão a 30 metros de distância dos zagueiros. Então esse espaço não existe mais. O atleta hoje ele precisa jogar o chamado jogo apoiado, que o Barcelona trouxe aí para o mundo, aí, né, através do Guardiola. Então, é muito jogo curto, jogo apoiado. O cara que não tem tanta capacidade técnica, talvez ele não se desenvolva nisso. Então, o futebol mudou. Hoje, poucos são aqueles que realmente fazem essas ultrapassagens, são velozes e rápidos ali, que tem bom cruzamento. Mudou muito, mas passa muito por uma questão também de conquista. Só lembrando que chegou hoje a informação, estamos gravando essa entrevista com o Jorginho, ele que é o treinador do Cuiabá, vamos falar rapidamente do Cuiabá daqui a pouco. E o Daniel Alves não apareceu no treino, no centro de treinamento do São Paulo hoje, e a diretoria já não conta mais com ele. Lógico, tem que ter aquele acerto financeiro, aquela questão toda, mas Daniel Alves não joga mais no São Paulo, segundo os dirigentes do Tricolor. E ele deu, Jorginho, uma declaração, e aí vai a diferença também, né? Por tudo que ele já conquistou também no Barcelona, a experiência dele. Você acredita que vale a pena fazer tudo que você tem, toda essa imagem dentro do futebol, você, eu digo, o ídolo, né? Ele queria jogar no São Paulo, que era o clube de coração, conseguiu. E aí se colocar um pouco acima do clube, não fica uma falta de respeito para com o Clube São Paulo, que mundialmente é conhecido, Jorge? Então, a gente, na realidade, Vanderlei, nós não sabemos o que está acontecendo, né? A gente está muito de fora. Eu considero o Daniel Alves um amigo, né? Eu tive a oportunidade de, inclusive, ficar no apartamento dele quando eu fiz um período lá de observação lá em Barcelona, até com o carro dele. Uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, um atleta, assim, na acepção da palavra, impressionante como ele se cuida, como ele pensa na carreira dele. Então, a gente não sabe o que está acontecendo ali dentro.
não é comum, porque ele sempre foi muito disciplinado, seleção brasileira, por onde ele passou, ele foi muito disciplinado, né? Então, fica muito difícil de julgar qualquer situação. Ele não aparecer no treino, a gente não sabe o que está acontecendo, se está algum tipo de problema, porque não é comum. A gente nunca ouviu isso do Daniel, né? Dele não aparecer no treino, simplesmente ele não dá, né? Mesmo ele saindo da seleção brasileira e tendo que se reapresentar ao clube. Então, além de... Ele fez um contrato, provavelmente um contrato de valores altos, e o Daniel já não é mais um garoto, né? O Daniel, talvez assim, a expectativa que o São Paulo tinha em relação ao Daniel, de repente, não é a mesma daquilo que o Daniel talvez esteja entregando para eles, né? Então, a gente precisa entender um pouquinho melhor essa situação antes de dar qualquer opinião. A única coisa que eu sei é que o Daniel ainda hoje é convocado para a seleção brasileira. Então, ainda é um jogador, apesar da sua idade, muito importante. Não é fácil um lateral direito, com a idade dele, permanecer em altíssimo nível, mas se o Tite está convocando, com certeza ele ainda tem algo para entregar, seja para o São Paulo ou para a seleção brasileira. É que recentemente ele acabou declarando que ele colocou o São Paulo no mundo, entendeu? É essa questão que, por mais que a gente tenha toda essa qualidade do Daniel Alves, e aqui ninguém está tirando a qualidade dele, e tudo que ele conquistou, evidente, capitão agora nas Olimpíadas, levantou, né, o ouro do Brasil, que você tentou, não conseguiu, né? Você, eu digo assim, né? Todo o seu grupo na ocasião, mais nesse sentido. E lógico, se ele assinou um contrato, o São Paulo também assinou, lógico, o clube tem que pagar, né, aquilo que foi acordado. Eu digo mais na recente declaração dele, né, que colocou ele acima do São Paulo. Vanderlei, assim, sinceramente, eu não vi essa entrevista. É impossível, ninguém pode se colocar acima de uma instituição independente, principalmente o São Paulo, que é campeão do mundo, né? O São Paulo já está no mundo, o São Paulo não precisa de nenhum atleta hoje, né, para colocar, por exemplo, o nome dele no mundo, mas eu não vi essa entrevista, sinceramente, né, não cheguei a tomar conhecimento disso. E o Neymar, depois do jogo contra o Peru, pelas eliminatórias, ele também desabafou, né? O Brasil venceu por 2-0, aí questionado ele... Não sei mais o que fazer com essa camisa para a galera respeitar o Neymar. Foi um exagero? Está sendo um exagero, Jorginho, essa declaração do Neymar? Então, é muito difícil quando a gente fala de fora, a gente não tem a percepção do atleta, o que ele está passando, porque ele não dá uma entrevista só, por exemplo, aquela como aconteceu, ele dá várias outras entrevistas, ele é interpretado de várias formas, então fica muito difícil de dar um parecer muito frio, sem saber realmente o que o atleta está passando, assim, por mais que eu estou acompanhando a seleção brasileira, eu estou muito focado no Cuiabá, então não busco detalhes importantes da seleção brasileira, né? Então, talvez porque todos têm, assim como eu tenho uma expectativa muito grande em relação ao Neymar, que o Neymar seja o melhor do mundo, que ele seja campeão do mundo pela seleção brasileira, porque é um jogador para esse nível, para esse potencial, né? E até agora não aconteceu isso. Talvez essa cobrança que deixa ele triste e falando esse tipo de coisa, mas fica muito difícil de dar qualquer tipo de parecer, porque não tem como eu julgar sem saber o que o atleta realmente está passando. Talvez o Tite tenha uma noção maior, com certeza, de estar com ele ali, por ser o treinador dele, sabe exatamente daquilo que existe a cobrança. Mas falando por mim, né, a única coisa que eu tenho certeza absoluta é que o Neymar pode sim ser melhor do mundo e tem a oportunidade de ser campeão do mundo em 2022. E essa é a oportunidade importante, porque o tempo passa. E quando realmente assim, a gente está vendo aí, a gente falou de Daniel Alves, entendeu? Chega, né, quando passa dos 35, 36, não é fácil, você não é mais o mesmo, a força, a intensidade não é mais a mesma. Qual